atenderem aos preceitos de acessibilidade. 11. Autorização para saque de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para aquisição de próteses e órteses. Ainda temos desafios. O Estatuto protege e orienta os direitos das pessoas com deficiências. Mas, será que essas leis estão sendo cumpridas? Por mais que sejam as conquistas trazidas com a instituição do Estatuto da Pessoa com Deficiência, precisamos ainda refletir sobre a maneira como a sociedade brasileira se comporta perante pessoas com limitações sensoriais, mentais, intelectuais ou físicas. Hoje, temos um maior convívio, seja no ambiente do trabalho, em casa ou em espaços públicos, com usuários de cadeiras de rodas, pessoas com surdez, cegueira ou algum outro tipo de deficiência. A chamada por uma mudança de pensamento e comportamento deve começar no seu dia a dia, em família ou no convívio com pessoas com deficiências. Continuando a conversa. Essas mudanças serão sentidas e refletidas diretamente na escola, nos locais de trabalho e em espaços comuns da cidade. Tudo isso poderá nos dar a oportunidade de ter uma educação melhor e, consequentemente, a formação de cidadãos mais justos e solidários. Além disso, é urgente que o poder público trabalhe na implantação de políticas capazes de extinguir quaisquer barreiras para que a pessoa com deficiência possa exercer plenamente os seus direitos como cidadã e tenha participação cada vez mais ativa na nossa sociedade. Inclusão, em seu aspecto atitudinal, depende também de você. Faça a sua parte. 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Vivi, você conseguiu compartilhar o vídeo? Acho que a prof caiu. De novo, né? É verdade. Deixa eu ver aqui. Poxa, o mundo fica caindo a internet da professora, velho. Coitada da professora, ela caiu de Hoje a novo. internet tá ruim mesmo. Ela tá caindo toda hora, João. Deve estar ruim. Coitada, será que ela se machucou? Eu tô aqui tentando compartilhar o vídeo com vocês, mas eu não tô conseguindo. Oi, Thaís. Oi, crianças. Oi, Oi, tudo bem? Eu realmente não tenho essa opção, porque senão eu compartilharia com vocês, mas eu não tenho essa opção. Então, Paty, eu também não sei o que está ocorrendo, porque assim, na outra reunião, eu compartilhei a tela e a Vivi também. Mas essa opção, ela aparecia aqui no Meet. Agora acho que mudaram as configurações A do Vivi Meet. conseguiu voltar. Isso aí, obrigada. Então eu vou fazer assim, gente. Fecha o microfone rapidinho pra gente, de novo. Lembra do combinado, deixar vermelhinho, todo mundo. Tá bom. Fechei. 3, 2, 1. Fechou? Então vamos lá, ó. Como não tá aparecendo a opção de compartilhar a tela, meu computador não tem jeito. Eu tentei compartilhar várias vezes, não tá saindo o vídeo. Depois eu encaminho o vídeo para todo mundo, tá? Esse vídeo falava um pouco de como a gente deve tratar as pessoas com deficiências. E tem os termos corretos, de que modo a gente deve tratá-las. E algumas das coisas por exemplo, a pessoa com deficiência está acompanhada de outra pessoa. A gente nunca deve se referir ele quer alguma coisa? Ela quer alguma coisa? Tem que falar diretamente com a pessoa. Então, essas pequenas dicas, né, de como a gente tratar as pessoas com deficiências e como a gente deve chamá-las, tá? Então, depois eu mando esse vídeo para vocês, que eu acho que vai ser mais fácil, a gente não vai conseguir passar ele hoje. Então, a gente vai agora para a nossa participação muito especial aí da Josi e do Bruno, para a gente orientar a nossa fala. Os participantes do jornal já estão com as perguntas,
tá? A gente já tem uma ordem aí. Então, gostaria que a Josi e o Bruno se apresentassem, abrissem aí a câmera e o microfone para se apresentar para a gente, e depois a gente segue com a... Olá, estão ouvindo a gente? Sim. Estamos ouvindo bem. Então, meu nome é Bruno. Josi. Eu sou bancário, né? Trabalho na Caixa Econômica Federal. A Josi. Sou fisioterapeuta, mas no momento eu não estou trabalhando por a pandemia, para não ficar exposta, porque o Bruno é do grupo de risco, então eu não estou trabalhando para não ficar exposta ao vírus e acabar trazendo para dentro de casa. Então, atualmente eu não estou trabalhando, estou só em casa mesmo, fazendo arte. Ai, que bom! Eu tava vendo. Mexendo com terra. A gente arruma outras coisas para fazer durante a pandemia, né? Ah, sim. Então, olha só. A primeira pergunta, quem vai fazer para a gente é a Cleiciane. Então, Cleiciane, você pode fazer a primeira pergunta para o Bruno ou para a Josi? Sim, posso. Eu me permito mais. Quando você se deu conta de sua deficiência? Bom, essa é uma pergunta interessante, né? Assim, eu tenho irmão, eu tenho 2 irmãos, na verdade, né? 2 irmãos mais velhos que eu, são gêmeos. E aí essa deficiência que eu tenho, ela dá somente no sexo. Então, todo filho homem que minha mãe tivesse, ia nascer assim. Então, primeiro nasceu meu irmão, junto com a minha irmã. Meu irmão é deficiente também, ele também é cadeirante como eu. Então, assim, eu sempre percebi, me acostumei, né, na verdade, que eu era diferente. Eu tinha meu irmão, que também não andava, como eu, e andava. Meus pais andavam, quando a gente ia na rua, a gente andava, as pessoas andavam, né? Então, acho que é que nem vocês, quando vocês começaram a andar, vocês viram que todo mundo andava, então vocês nunca perceberam que eu ando, né? Então, eu sempre percebi, eu não ando. Então, assim, na verdade, eu tenho um exemplo que eu me lembro bem, criança, acho que eu estava na 2ª série, e minha professora, a professora ela proibiu os alunos de levarem esses videogames portáteis para a escola, né? Era um videogame bem antigo, mas a professora não queria que eu levasse. E aí a gente tinha combinado, eu com alguns amigos, de levar, e aí a professora chegou na sala de aula, ela foi tomando o videogame portátil da mão de todo mundo. Só que quando chegou na minha vez, ela não tomou. Então, o exemplo que eu quero dar é que eu não sei, eu percebi que eu não andava, acho que é desde sempre. Mas a diferenciação no tratamento foi nesse instante que eu percebi, entendeu? Eu percebi que eu era diferente das outras pessoas, porque a professora teve dó de mim, por exemplo, e não quis tomar o videogame da minha mão, sendo que ela tomou de todo mundo. Aí me deu um estalo na cabeça, eu falei, opa, por que ela está me tratando diferente, né? Aí eu fui para casa, conversei com a minha mãe, aí isso me colocou a refletir e perceber no dia a dia que realmente as pessoas me tratavam de uma forma diferente das outras. Que nem a professora falou aí no caso, né? De às vezes ela, em vez de perguntar para mim, ela perguntava para minha mãe se eu queria alguma coisa. Em vez de perguntar meu nome diretamente para mim, ela perguntava para outra pessoa que estava do meu lado. Então foi nesse instante que eu percebi essa diferenciação.
Mas você, quando essas pessoas, tipo, se sentia bem ou não? Depois que eu tive esse falo aí, dessa situação que eu comecei a perceber, aí eu já não começava a me sentir tão bem, né? Eu começava a me sentir mal, aí, assim, no dia a dia, a minha família começou a me apoiar, me falar, Bruno, você e seu irmão, vocês são iguais a todo mundo. Eles estudam na mesma escola que todo mundo, vocês têm a mesma capacidade de todo mundo. Então, mas algumas pessoas, ela falou, né, algumas pessoas não vão perceber isso você não tem que ligar para elas. Você tem que mostrar a sua capacidade, mostrar que você pode fazer as coisas, e na medida do possível você vai relevando. Algumas situações ocorreram na minha vida, né, depois desse fato, algumas acabam machucando mais, outras menos, né, mas com o tempo e com o conhecimento das pessoas sobre as pessoas com deficiência, né, a situação vai se normalizando, né, não vai, eu não chego a ser o diferente sempre, né, porque vocês, por exemplo, agora estão tendo um contato com uma pessoa com deficiência. Às vezes uma criança, um adolescente que nunca teve contato, a primeira vez que vê, ela vai achar estranho, vai achar diferente. Mas isso é comum, assim como pessoa que você vê com cabelo roxo, por exemplo. Então, na minha vida inteira, eu percebi que eu era diferente e percebi essa visão das pessoas, né? Às vezes eu estava andando na rua com a cadeira de roda, a criança, por exemplo, uma criança, né, que nunca tinha visto uma pessoa cadeirante como eu. Ela está toda feliz andando com a mãe dela, saltitando, conversando, só que ela está distraída e na hora que ela me vê, ela meio que para, assim, sabe? Então, mas às vezes eu passo por uma criança que ela só me olha e para ela já é comum, ou seja, ela já teve algum contato com uma pessoa que tem a minha deficiência, que é cadeirante, por exemplo. Ou até a própria família já falou alguma coisa, né, nesse sentido, de como tratar e que existem pessoas com essas condições, né? A televisão, ela ajuda bastante, porque hoje já se fala muito mais do que antigamente. Então, estamos evoluindo. Legal. Pergunta 2, quem vai fazer para a gente é o Pietro. Pode fazer, Pietro. Oi. Oi. Então, um segundo aí. Uma pergunta para a Josi. Você sofreu algum tipo de preconceito por se casar com o Bruno? Por conta dele ser um zero de cadeira de rodas? Eu não sei te dizer se foi bem preconceito. Eu acho que é como o Bruno falou, é por questão de ser diferente. Do Bruno ser diferente, então, assim, teve tanto a questão, tanto na família dele como na minha. Essa estranheza, vamos dizer assim, desconforto, mas desconforto deles, não de mim. Mas eu percebia que era mais uma questão de desconforto do que preconceito em si, sabe? Eu acho que eles ficavam muito preocupados comigo, tipo, porque na época que eu comecei a me relacionar com o Bruno, meus filhos eram menores, eu tenho 2 filhos, e a Júlia era menor, meus filhos eram menor, então eu acho que eles tinham mais essa preocupação se eu iria dar conta de ter E também as pessoas, quando pensam numa pessoa cadeirante, numa pessoa deficiente, eles englobam muito, eles pensam muito no trabalho, vamos dizer assim, né, que a pessoa vai dar. Acha sempre que é eu que vou, tipo, fazer tudo, vou cuidar, eu vou ter que me ocupar muito com ele,
e aí não teria tempo para meus filhos, não teria tempo para minhas coisas, porque eu tinha uma vida muito corrida, eu trabalhava, eu estudava, tinha os meninos para dar conta. Então, eu acho que foi mais uma estranheza, assim. É claro que a gente já viu olhares preconceituosos quando a gente saiu. Eu já senti muito isso, muito mesmo, assim. No metrô, no trem, em alguns restaurantes que a gente ia, alguns lugares que a gente ia, show, porque a gente sai muito, a gente não está saindo agora na pandemia, mas eu e o Bruno gostamos muito de sair, de curtir, então, assim, eu percebia alguns olhares preconceituosos, assim, nesses lugares, sabe, não tem como você não perceber, assim, você não percebe quando você não está na situação, quando você não vive, entendeu? Mas quando você vive, você percebe o que é um olhar de dó, você acaba percebendo e começa a entender o olhar das pessoas. Então, assim, às vezes eu via uma pessoa olhar e eu via que ela, tipo, estava com dó de mim, sabe? E aquilo me magoava, me chateava às vezes. Mas depois eu comecei a não me importar tanto. Mas no começo eu me importava e às vezes eu me emocionava, às vezes chorava, às vezes ficava chateada. Às vezes o Bruno percebia e já falava, pequena, não vamos deixar isso abater. Isso aí vai ter a vida toda, isso aí vai ter sempre. Então, eu passei a filtrar e a me acostumar, na verdade. Mas o preconceito, ele sempre vai existir. Não tem jeito, porque existem as pessoas que elas já são preconceituosas mesmo e elas não querem evoluir. Porque, assim, preconceituosa todos nós somos, mas a gente evolui. A gente aprende, né? A gente aprende, a gente vai evoluindo, mas infelizmente tem pessoas que não evoluem. É isso mesmo. A próxima pergunta, quem vai fazer é a Vitória. Oi. 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 Aqui. É. Como é para um lugar que não tem rampa? Como é que vocês fazem para entrar? Olha, a gente já passou por maus bocados, assim, em questão de lugares que não tinha rampa. Tem alguns lugares que a gente já foi, né, impedido de entrar mesmo, de a gente ter que desistir de alguns bares, restaurantes, padaria, essas coisas, tipo, porque não, infelizmente, não tinha mesmo a rampa, e às vezes o degrau era muito alto, não dava para dar nosso jeitinho. Mas, às vezes, a gente dá um jeitinho. Hoje o Google ele tem a ferramenta que é o Google Maps, e aí eles colocaram lá uma possibilidade de você colocar se o local é acessível ou não, né? Só que ele depende da comunidade, né, de pessoas inserirem informações lá. E muitas vezes a gente vê um local que a gente gosta muito de pesquisar coisas, vai ter nesse bar aqui tem um prato especial que a gente vai gostar, vamos lá, e a gente tenta ver se tem algum empecilho para ir ou não, e às vezes não tem a informação, e aí a gente vai mesmo assim, e já aconteceu da gente não conseguir entrar, de ter escada, ou o banheiro não ser acessível. Principalmente o banheiro, que às vezes a gente vai, a gente toma bastante refrigerante, né? E aí, na hora de ir no banheiro, chega lá, não tem como ir. Aí é complicado, né? Porque às vezes a gente tenta ir embora, não aproveita 100%, né? Tem a história do casamento do seu amigo, você lembra? Que a gente teve que ir embora do casamento? Do Armando? Do Armando. E o Armando é deficiente também, só que a deficiência dele é no braço. E aí o casamento dele foi em um clube, aí em São Paulo, em um clube grande. Clube Juventus. No Clube Juventus. Da Moca. Lá na Moca. Só que esse Clube Juventus, na verdade, depois que a gente veio saber, porque a primeira vez que a gente foi lá foi nesse casamento do Armando. Só que lá é vários espaços dentro do clube. Só que nesse que foi o casamento dele,
não tinha banheiro acessível. E aí a gente estava lá, e aí o Bruno teve vontade de ir no banheiro, eu fui procurar o banheiro para levar o Bruno, e não tinha banheiro acessível. A gente teve que ir embora. A sorte, assim, que a gente, na verdade, já tinha um contato da pessoa que tinha levado a gente foi de táxi acessível, porque como a gente programou que ia ficar até o final da festa, tanto que a gente não ia voltar para casa, porque, na verdade, o preço ficava muito caro, ficava mais barato a gente dormir no hotel e de manhã ir para casa de metrô. Aí a gente teve que pedir e a sorte que o rapaz estava disponível, porque o horário que a gente tinha marcado com ele não era aquele horário. Aí a gente teve que ligar para ele buscar a gente, para o Bruno, para a gente ir para o hotel, porque não tinha banheiro lá para a gente usar. A gente teve que sair da festa mesmo, porque não tinha banheiro. E acontece bastante de, por exemplo, eu trabalhava em banco aí em São Paulo também. Às vezes, vamos fazer um happy hour. Aí teve eu lembro de um específico que, vamos fazer amigo secreto no final do ano. Aí eles reservaram a mesa no restaurante, só que aí a pessoa não faz maldade, né? Ela ela esquece que tem um cadeirante ali no grupo de trabalho dela. E aí chegou lá, a mesa que eles tinham reservado tinha um escadaréu abaixo. E não tinha como fazer, porque era muita gente, no andar térreo, só tinha mais espaço no andar de baixo. Aí, assim, eu sou super tranquilo nessa situação, né? Se a pessoa fica sem graça, eu falo, não, fica tranquila. Não tem que se preocupar. Só eu participo da mesma forma. Aí o pessoal, não, Bruno, a gente te ajuda aqui, cada um pega uma parte da cadeira aqui, a gente desce com você com a cadeira e tudo. Eu falei, não, vamos embora que estamos juntos. Então, assim, existem situações, por exemplo, que você se programa todo, ou às vezes um show, por exemplo. A gente vai bastante também. E aí chegar lá, não tem como você entrar, aí é mais complicado. É como você está com amigos, esses amigos, não por maldade, acabam esquecendo ou não se atentam por perguntar se o local é acessível ou não, a gente acaba dando um jeito e fica tranquilo. A gente sabe que a sociedade como um todo está evoluindo. Não são todos os locais, que nem a professora falou, que na lei brasileira de inclusão deveriam estar acessíveis, mas não são todos, está muito longe disso, né? E a gente tem que relevar. Quando acontece alguma situação extraordinária que gera realmente o aborrecimento, eu procuro correr atrás dos meus direitos, se for caso até processar o estabelecimento, já aconteceu, inclusive, e infelizmente só assim, só doendo no bolso, que às vezes o local vai procurar realmente se adequar a todas as pessoas com deficiência, né? E às vezes até o costume, é assim mesmo, né? Vamos deixar para lá. Talvez se tivesse essa mudança de postura e todo mundo, né, fosse atrás de processar e atrás dos seus direitos, talvez as coisas começassem a mudar mais rápido, né? O que eu costumo falar, cada um tem que fazer a sua parte. Eu não vou arranjar briga com todo mundo que eu achar na rua, né? A pessoa for arranjar briga com cada coisa errada que eu vejo na rua, eu acabo não vivendo minha vida, eu só vou viver brigando. Então, alguns momentos que eu realmente me aborreço, ou me coloco numa situação que eu não acho legal, eu vou atrás, não quero saber. E cada uma, assim, depende, eu falei, depende da pessoa, as pessoas têm que correr atrás realmente e ir atrás, processar, brigar, porque alguma situação tem que ocorrer para mudar. É isso mesmo, não é achismo, né? Tá na lei e tem que ser feito. Exatamente. Então vamos lá para a próxima pergunta, Nicole. Qual o seu maior desafio em casa no seu dia a dia?
O meu maior desafio é justamente a falta de acessibilidade, né? Em casa, eu acho que ela perguntou. Em casa? É. Em casa? Ah, tá. Isso. Em casa, assim, graças a Deus, como eu trabalho, eu consegui eu tive algumas conquistas que facilitaram bastante a minha vida, né? Por exemplo, tem um guincho aqui, depois a gente pode até mostrar para vocês. Deixa eu tentar trazer para mostrar, para as crianças entenderem mais um pouquinho. Peraí. Ele auxilia a Josi, por exemplo, como a minha deficiência ela é muscular, eu tenho pouca força na mão, nas pernas, e aí eu não consigo fazer transferência da minha cadeira para qualquer outro lugar. Então, eu dependo dela para, por exemplo, sair da cadeira para ir para a minha cama. Então, como hoje existe essa possibilidade do guincho, eu não falei, eu não vou ficar colocando a minha esposa para todo dia me pegar no colo e colocar na cama, até porque a idade vai chegando, a coluna não vai ajudando, né? E isso vai afetar a saúde dela, né? Então, a gente comprou esse guincho que auxilia bastante a nossa vida, ó. Ela trouxe aqui, ó. Encaixa. Tem um cestinho que coloca em volta de mim, né? E aí pendura aqui, ó. Aí tem as alças que pendura nas hastes do nicho, né? E aí tem um botãozinho, cadê? Vai acionar o botão, né? Aí vocês vão ver que ele, ó, tá descendo, agora ele tá subindo. Aí ela não faz esforço nenhum, entendeu? Então... Não faz esforço, não é bem assim não, viu? Só para me ajeitar na cama depois, aí ela tem um pouquinho de esforço. Mas eu já tô magrinho, então ajuda. Magrinho onde? Mas já facilita, né? Já facilita. E... Josi, esses dias postou que o guincho quebrou, né? E foi o maior sufoco sem ele, né, amiga? Foi. No dia que quebrou, na verdade, a gente ficou 2 dias sem ele. Aí, eu e a Júlia, aí, por exemplo, na nossa cama não dá para colocar ele. Eu não consigo colocar ele. Aí até um adendo, que como a gente tem um guincho, ele tem uns pés com uma rodinha embaixo, a gente fez uma adaptação na nossa cama para elevar ela, para ficar mais alta e essas rodinhas entrarem por baixo. Aí, como a cama é mais alta, então só tem eu e minha filha aqui, a gente não consegue levantar ele, não tem força para levantar para pôr ele na cama, mas aí a gente deitou ele na cama da Júlia, na cama da minha filha, porque é mais baixa. Aí a gente conseguiu, tipo, eu e a Júlia conseguiu colocar ele na cama e de manhã conseguiu colocar ele na cadeira, mas assim, é muito mais difícil, muito mais trabalhoso, né, dessa forma, e o rapaz, assim, na verdade, ele ficou de trazer no outro dia, só que aí ele teve um outro problema com a cadeira de um outro rapaz, e aí ele teve que me atender e ele não conseguiu trazer a tempo foi a bateria, não foi? Foi a bateria do guincho, foi a bateria que deu problema, e aí teve que trocar, e aí a gente ficou 2 dias, nossa, tem todo foi um sufoco maior, assim, que a gente passou aqui, na verdade. Uhum. Não, quando a gente chegou também, no primeiro dia, porque eu não me atentei, aqui a energia é diferente daí de São Paulo. Aqui é 220. E aí eu fui colocar o guincho para carregar, e eu não me atentei que tinha a chavezinha que tem que trocar, de 110 para 220. Na verdade, assim, a gente viu tudo isso antes de vir para cá, para ver o que a gente tinha a trazer, o que a gente tinha que era bivolt. Aí a gente tinha visto que o guincho, que os carregadores, tanto da cadeira como do guincho, era bivolt. Só que a gente não sabia que tinha essa mágica de chave, de que tinha aqui um botão. Eu sabia que era bivolt, mas eu não sabia que tinha esse botão. Eu coloquei... Você achou que era automático?
Eu achei, ué. Eu Até coloquei porque a da da cadeira, cadeira era o bivolt automático. automático, então eu achei que do guincho era a mesma coisa. Aí, quando eu coloquei, puf, queimou. No dia que a gente chegou. É. Só que aí, como a gente tava... como que eu fiz mesmo para te deitar? Nem lembro. E a Júlia não estava aqui. Não. Ah, nem lembro não. Acho que você deitou na cama da Júlia mesmo. Eu te deitei na cama da Júlia. Deitei sozinha, quase derrubo, mas deu certo. No final deu certo. Tá todo mundo bem, né? Tá vivo aqui para contar. Então tá bom, maravilha. Agora a pergunta é do Matheus. Matheus tá aí ainda? Estou pronto. Pode fazer. Boa noite, primeiro, né? Boa noite. Você enfrenta muitos desafios nas ruas? Principalmente nas ruas, né? Porque, como eu falei, aqui em casa a gente consegue ir adaptando cada situação para melhor me atender, né? Mas nas ruas a gente não depende da boa vontade de outras pessoas, né? Calçadas, elevador, que às vezes o estabelecimento tem um elevador, mas ninguém sabe usar aquele elevador. Aí, muitas vezes, eu tenho que ajudar a pessoa, porque como eu conheço vários tipos de elevadores, aí eu sei o segredo de cada elevador, que às vezes tem um segredinho para fazer funcionar. Aí eu acabo ajudando a pessoa, ou às vezes chega no estabelecimento, como eles não utilizam nunca, às vezes quebra o elevador e eles não ficam nem sabendo. Só quando eu chego lá para usar, que aí ele... tá quebrado. Então, no trabalho, como no trabalho, eles já sabem que estão contratando uma pessoa com deficiência, então eles procuram se adaptar ao máximo, só que às vezes não é 100%, mas aí a gente vai se adaptando, né? Meu maior problema mesmo é andar na rua, porque às vezes eu tenho que andar pela rua mesmo, porque acontece muito de ter calçadas que eu chamo que são calçadas mágicas, né? Você chega numa esquina, tem a rampa bonitinha lá para você subir. Aí você anda a quadra inteira, chega lá no final da outra esquina, não tem rampa. Aí eu tenho que voltar a quadra inteira, descer a rampa, ir pela rua, porque não tem outra situação. Ou às vezes eu encontro alguém na esquina lá do outro lado, eu falo, você me ajuda aqui a descer essa calçada? Aí eu falo para a pessoa, faz assim e tal, eu vou de ré, que aí não tem risco de cair. Aí a pessoa acaba me ajudando, né? E o transporte público também, né? Aí em São Paulo tem o trem metrô, que para entrar no trem metrô é bem mais fácil, né? Mas os ônibus nem todos são adaptados. Então, quando a gente morava aí, a gente morava bem na periferia, a gente morava no Jaraguá, né? Que é bem distante do centro. Então, nem todos os ônibus para a minha casa eram adaptados, eram acessíveis. Então, muitas vezes eu chegava num ponto, passava 2, 3 ônibus, e eu não conseguia ir porque não era acessível, e aí eu tinha que esperar o acessível vir, e aí algumas vezes o acessível vinha, que era elevador, e aí o elevador não estava funcionando. Então, nesses casos aí, por exemplo, foi um dos casos que eu processei uma empresa, que eu estava voltando do trabalho, aí eu cheguei lá no ponto do ônibus, né, que eu desci do trem, aí o ponto final do ônibus era lá na estação, aí chegou a van, né, que era adaptada, aí o cara foi descer o elevador, não estava funcionando. E aí, nisso, tinha eu na frente e uma galera atrás para entrar na van, né, para ir embora. E aí o elevador não estava descendo, não estava empacado no meio, aí ele conseguiu fazer funcionar, só que não estava funcionando direito, aí ele foi lá e recolheu o elevador para fechar a porta e ir embora.
Aí só que eu pensei que ele ia fechar a porta e ia levar a van, né, a perua, para a garagem para arrumar o elevador. Só que ele falou para todo mundo que estava atrás de mim subir e eu fiquei lá, olhando todo mundo embora e eu fiquei lá parado, né? Aí eu fui lá falar com o fiscal, falei, ó, qual que é o procedimento correto para quando quebra o elevador? Não é mandar para a garagem e mandar arrumar? Aí ele falou, não, então, você viu que não está funcionando aqui, e aí tinha um monte de gente aqui atrás. Aí eu falei, essas pessoas aqui atrás, elas são melhores que eu? Elas não são melhores que eu, porque eu estou aqui esperando o próximo. Por que elas não podem esperar também? Quer dizer que todo mundo vai embora, eu vou ficar aqui esperando, e se o próximo, a próxima perua não estiver funcionando também o elevador, e aí? Aí o cara me tratou super mal, ele falou, se você quiser, você entra aí no site da empresa e faz a sua reclamação. Aí eu falei, é? Eu não entrei em site nenhum, eu já fui direto na justiça e ganhei o processo contra eles e eles tiveram que pagar uma nota para mim. Então, Mais do que justo, né? Como se fosse um capricho seu, né? Pois eu como se eu estivesse lá, mesmo que eu estivesse passeando, né? Que é um direito meu também, mas não, eu estava voltando do trabalho, cansado, que nem todo mundo está ali, cansado, querendo ir embora, só que ele me tratou dessa forma. Então, assim, realmente minha maior dificuldade é na rua e nos transportes públicos, que às vezes a gente tem essa dificuldade. É bem puxado, né? Muito triste ver isso. É como se fosse capricho, né? Vamos lá, a pergunta agora é de uma aluna, Giovana, que colocou lá no sala de aula. Você quer fazer a pergunta, Giovana? Ela não é do jornal, mas ela fez a pergunta lá na plataforma. Sim, Pro. Pode fazer, Gi. Então, a minha pergunta é se toda vez que você sai na rua, você precisa de alguma pessoa para te ajudar. Então, a minha família, ela é meio humilde, né? A gente, minha mãe e meu pai não completaram o ensino. Minha mãe, como ela tinha duas pessoas cadeirantes, né, em casa, ela não pôde sair para trabalhar, teve que ficar cuidando. Então, só meu pai trabalhava. Então, a gente teve uma infância e adolescência meio humilde, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha cadeira motorizada ainda. Então, eu dependia da minha mãe ou do meu pai para me levar até o serviço. Aí, lá no serviço, eu me virava, às vezes alguém me ajudava em alguma situação, né? Mas eu me virava bem lá, porque lá era tudo mais ou menos acessível, né? E aí, na hora de ir embora, nessa época, principalmente, minha mãe me levava para o trabalho, e aí meu pai saía do trabalho dele, passava no meu trabalho, me pegava, e aí eu comecei a fazer faculdade, ele me levava para a faculdade, aí lá na faculdade, meus amigos lá me ajudavam, quando eu precisava me locomover, né? E aí, meu pai, ele não ficava me esperando, ele ia embora para casa, porque ele tinha que acordar cedo, para trabalhar no outro dia. Aí ele ia embora para casa, minha mãe saía de casa umas 9 horas da noite para ir me encontrar e me trazer para casa. Então, nessa época eu dependia muito deles para me ajudar. Às vezes minha irmã também me ajudava, mas em via de regra, ou era meu pai ou minha mãe, né? Aí, como eu fui trabalhando, fui conseguindo melhorar um pouco a minha situação, mudei de emprego, melhorou um pouco o salário, aí eu consegui comprar a cadeira motorizada. Só que como minha mãe, ela sempre me acompanhava, tanto para ir para a fisioterapia, como no trabalho, como eu falei, né? Durante um mês, ela ficou me acompanhando, mesmo com a cadeira motorizada, para ir para o trabalho. Aí ela ia, voltava comigo também. E ela ia me acompanhando sempre. Só que aí, assim, eu sabia que, para o meu bem, eu tinha que
cortar esse cordão umbilical, sair das asas da minha mãe e falar para ela, ó, hoje eu vou sozinho trabalhar. Eu não quero ajuda de ninguém. Nesse tempo que ela ficou indo comigo, eu fui estudando o meu caminho, falava, ó, nesse lugar aqui, que é o trem, o metrô, tem um vão que é muito grande, aqui eu não vou conseguir sozinho, mas aí eu posso pedir ajuda para alguém que estiver na plataforma, ou, por exemplo, nessa rampa aqui é muito íngreme, eu não consigo fazer sozinho, eu posso pedir ajuda para alguém que estiver na rua. E aí eu fui estudando durante esse mês. Aí teve um dia que eu falei para minha mãe, ó, hoje eu vou sozinho. Ela, não, mas sei o que, não, eu vou sozinho. E eu deixei para falar isso quando eu já estava no portão do lado de fora. E aí minha mãe é um pouco gordinha, né? Aí eu falei para ela, não sei o que. Aí eu falei, tchau. Aí eu saí andando com a cadeira e deixei ela para trás, aí ela não tinha o que fazer. Aí eu fui embora. Aconteceram situações que eu acabei... já caí de escada rolante no metrô, já me derrubaram, né, na verdade. Porque, né, em algumas estações não tem elevador. Então a gente depende do funcionário para que ele tenha toda uma técnica para descer a escada rolante para a cadeira. Só que chegou um dia que o elevador, nessa estação até tinha elevador, só estava quebrado, que é a estação da Barra Funda, né? E aí eu fui pedir ajuda para alguém, aí chamaram um cara lá para me ajudar, só que o cara não sabia descer a escada rolante. E eu não sabia que ele não sabia, senão já não tinha nem deixado, né? Aí ele foi tentar me ajudar lá, aí a cadeira não encaixou direito no degrau, aí ela desceu um degrau, aí ele tentou segurar a cadeira, aí desceu outro degrau, aí ele ficou com medo, ele tirou o corpo dele, aí a cadeira virou para trás, aí eu bati a cabeça no degrau, aí tive que ir para o hospital, então foi bem complicado. Então, mas assim, hoje, em via de regra, eu não preciso de ajuda, porque eu já estou bastante experiente. Eu sei situações que eu vou precisar de alguma ajuda, aí eu acabo pedindo ajuda para alguém que está na rua mesmo, ou para algum funcionário, se for metrô, se for terminal de ônibus. Eu não tento me aventurar em alguma coisa que eu sei que eu posso me machucar, né? Mas eu tenho autonomia com a cadeira motorizada, lógico, eu tenho autonomia para ir sozinho para qualquer lugar, desde que tenha transporte público acessível para eu ir, né? Certo. A última pergunta é do Cauã. O Cauã também colocou a pergunta lá na plataforma. Você quer fazer a pergunta, Cauã? Cauã Gomes. Cauã? Oi? Cauã? Como que você faz para dar ajuda de alguém? Não entendi. Como que você faz para ir no banheiro? Você precisa da ajuda de alguém? Vai no banheiro? Então, vamos exemplificar. Para fazer o número 1, eu não preciso de ajuda. Eu consigo fazer sozinho. Existe uma coisa que a gente chama de papagaio, que tem no hospital, por exemplo, que é um recipiente, nada mais do que isso, que é um recipiente que lá eles usam para a pessoa acamada, né? Fazer o número 1 sem sair da cama. Então, quando eu saio sozinho, eu sempre levo o meu na minha mochila, em volta de alguma sacola e tudo mais, para proteger, né? E aí eu acabo usando esse papagaio, né? E aí, para fazer o número 2, aí eu já não consigo, sozinho. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em falar, e é uma realidade de muitos cadeirantes, né? Que eu uso fralda. Eu não tenho problema nenhum de falar isso. Então,
para fazer o número 2 eu acabo tendo que fazer na fralda, e aí só quando chego em casa realmente eu consigo me higienizar e ficar tranquilo, né? Ok. Agradeço aí aos jornalistas que fizeram as perguntas, também a participação da Gi e do Cauã, que não são jornalistas, mas fizeram as perguntas. E a Tereza pediu para fazer uma contribuição. Tereza, tá por aí? Oi, professora, eu tô sim. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu conheço o Bruno, né, e a Josi, sou amiga da Josi, e aí conheço o Bruno por tabela, né, porque não tem jeito. E assim, eles me convidaram para assistir essa aula e eu estou encantada com a iniciativa da professora e das crianças. Vocês estão de parabéns, viu? De verdade. Obrigada, gente. É muito importante, né? A Tereza é professora. Obrigada. Ela é colega. As ideias que as crianças levantaram, muito interessantes. Eu fiz aqui algumas anotações, porque, né, eu sou viciada em anotação, então eu enchi aqui 2 páginas já. E aí eu queria fazer um comentário sobre todas as ideias, foram muito interessantes, né? 14 crianças participaram e eu fiquei assim, nossa, que recorde de participação, né? Maravilhosos, vocês são maravilhosos. E aí, a Vitória, tem 2 Vitórias, né? Mas foi a Vitória Monteiro Viana, que sugeriu a ideia de uma cadeira que ela tivesse um tipo de rampa acoplada. E eu fiquei pensando, perfeito, muitos perrengues que a gente passa com o Bruno não aconteceria se tivesse essa invenção, Vitória. A gente tem que fazer isso virar realidade. Eu falei, vamos patentear essas ideias aí. E eu quero participação. Eu super apoio. Porque, fiquei encantada é que as crianças, elas pensaram em um certo problema, uma certa dificuldade que essa pessoa enfrenta e qual seria a solução viável para aquilo, né? Então, não foi nada fora da realidade. Até teve um menininho que eu não consegui pegar o nome dele na hora, porque eu tive a impressão que foi o Pedro, mas não tenho certeza, que ele falou assim, eu escrevi, mas as minhas ideias foram nada a ver. E depois, quando ele falou, eu disse, como assim nada a ver, gente? Verdade. Coisa mais... Pensei eu mesmo, onde que não é nada a ver? Só coisa maravilhosa. Então, assim, vocês estão de parabéns, de verdade, continuem elaborando essas hipóteses e tal, e debatendo isso entre vocês, e vamos tirar essas ideias do papel, tá bom? Nossa, muito obrigada, Tereza. A sua contribuição foi importantíssima. Manda as fotos das suas anotações depois. Tá Quero bom. todas. Eu vou passar. Agora, Eu vou passar. manda sim. Eu quero. Gente, a Denise, ela tá aqui com a gente, participando, e ela é professora e orientadora da sala de recursos, eu acho que ainda se chama assim, porque mudou os nomes algumas vezes assim. E é ela quem atende as nossas crianças com deficiências na escola. E ela queria dar uma palavrinha. Pode falar, Denise? Oi, gente, boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. A minha internet está ruim, eu não consegui entender seu nome. A esposa do... Eu tive que cair caí várias vezes e tive que voltar. Então, eu peguei algumas falas, né? Mas agora no finalzinho foi tranquilo. Bom, primeiro, parabenizar a iniciativa, né, dos 5º anos, da professora, e eu acho que isso deixa muito claro, né, porque que existe uma data que se diz a luta da pessoa com deficiência, né, porque é uma luta mesmo, é uma luta diária, né, constante, permanente, né, por conquistar o que é de direito de todos, né, porque a gente sempre acaba no comodismo, né? O que não nos atinge não nos incomoda, né? E eu queria fazer um relato porque assim a gente pensa sempre muito assim, puxa, a pessoa que usa cadeira de rodas, né? A pessoa que tem deficiência, mas eu queria fazer um relato que nós
podemos vivenciar a qualquer instante, a qualquer momento, ou com a gente, ou com a família, com um familiar, uma situação de que você seja impedido de andar, né, de se movimentar, né, e alguns anos atrás, eu tenho 2 filhos e minha filha quebrou a tíbia, né, e eu precisei levar minha filha para a perícia no centro da cidade, e ela precisou usar uma cadeira de rodas durante 60 dias, né, ela precisou usar aquela cadeira de roda em que a perna fica inteira, então eu entendi o que é não ter um banheiro adaptado, eu entendi o que é não ter espaço para uma cadeira de rodas dentro da residência, né, eu sofri 60 dias, né, ela ficou totalmente dependente de mim, né, para o banho, para a urina, para tudo, né, e quando eu fui para essa perícia, gente, eu vi o quanto a nossa sociedade, quanto a nossa cidade não pensa, né, em beneficiar as pessoas que têm essa mobilidade reduzida, né? Porque eu desci, eu estava num táxi, eu desci desse táxi, e aí o motorista falou, você quer que eu ajude? Eu falei, não, dá para ir. E aconteceu mais ou menos o que o Bruno falou, né? A gente vai andando, chega um momento que você não anda mais. E aí eu fui tentar. Quando chegou no determinado momento, eu não conseguia mais, porque eu não tinha mobilidade para andar naquela cadeira de rodas. E aí eu tive que parar e pedir ajuda. Né? E aí eu falei, meu Deus, eu pensei, falei, gente, como que as pessoas que têm mobilidade reduzidas, que estão numa cadeira de rodas, conseguem se movimentar numa cidade como a nossa? Né? Então, eu queria deixar esse registro assim, para as famílias que estão presentes, para as crianças, que é uma situação que pode ser vivenciada não só por uma pessoa com uma deficiência física, mas por qualquer um de nós. E o quanto é importante que as pessoas busquem uma sociedade, né, mais inclusiva, né, que dê o direito a todos, independente da situação dela ser permanente ou não permanente. Né, porque uma hora a gente pode precisar. Né, nós não somos imunes a nada, né, e dizer assim que eu estou extremamente feliz, né, com a presença do Bruno, da esposa dele, das crianças, das professoras, porque eu acho que esse movimento é que faz com que a gente comece a lutar por uma igualdade, né, em que as diferenças mostram a discriminação que acontece na nossa sociedade, né, e que seja uma luta, não só das pessoas com deficiência, mas uma luta da nossa sociedade, de vocês que ainda aqui, que daqui a alguns anos serão adultos, que vocês pensem a respeito disso, né, que a gente possa realmente engajar essa luta e cobrar da nossa sociedade, né, o direito de todos, né, porque todos somos humanos, né, todos temos as nossas necessidades, tá bom? Era isso que eu queria registrar, e parabenizar de novo as ideias das crianças, como a Tereza falou, né, quem sabe, né, nós teremos aí realmente futuros, né, protótipos, né, e que venham beneficiar realmente a vida das pessoas, tá bom? E é isso, boa noite, beijo para todo mundo. Obrigada, Denise. Vou aproveitar já essa fala da Denise, agradecer a presença de todos e todas nessa nossa live aí, nessa nossa atividade. Agradecer imensamente a presença da Josi e do Bruno. Muito obrigada por terem aceitado. Antes da gente terminar, eu vou fazer um pedido. Todo mundo abrir a câmera, que eu vou tentar tirar um print aqui para a gente registrar. Tá bom? No 3 eu vou tirar uma foto. Peraí. Abre a câmera, que eu vou tirar um print. Mas aí todo mundo tem que abrir a câmera. Ó, no 3 eu vou tirar, tá? 1. Peraí. Tá todo mundo... 2. Todo mundo abriu? Faltou eu, olha eu. Falando pra todo mundo abrir a câmera, não abre a minha. E 3. Vou tirar uma foto também, para garantir. Peraí. Vivi, abre a sua câmera. 1, 2, 3. É que a minha travou, gente, que eu fechei travou. a minha do...
Peraí, deixa eu abrir de novo. Vamos ver se agora vai. Vou tentar tirar a foto agora. Eu fiquei com a cara horrorosa, né? Vai ter que ser assim mesmo. Vamos lá. Agora foi. 2. Foi? Vamos lá. Tô mandando pra Denise. 1, 2, 3 e... Muito obrigada, gente. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Muito importante a participação de vocês. Pode abrir o microfone para dar tchau. Alô. Tchau. Obrigada. Caramba, quanto que é? Tchau.